Olha, nessa semana a gente está ouvindo, e na próxima também, alguns secretários municipais, exatamente para ver como é que foi esse ano de 2017, né? Muita preocupação, mesmo porque o primeiro ano da atual administração, ou das administrações municipais, enfrentando aí um orçamento sempre vindo da gestão anterior. E hoje vamos ouvir, né? O homem que cuida das finanças de Balneário Camboriú, que é o Wesley Galvão, secretário da Fazenda aqui de Balneário Camboriú. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Elias. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. E aí, casa, já dá para dizer que a casa está em ordem nas finanças em Balneário Camboriú, prefeitura? Sim, este foi o nosso maior desafio do ano. De fato, é a nossa principal missão na Secretaria da Fazenda. Tem essa responsabilidade de garantir o equilíbrio das contas públicas. E desde o início do ano, nós tomamos conhecimento dos desafios que teríamos durante este ano, em função do orçamento muito apertado, em função de um cenário econômico que sinalizava que corríamos um risco de não termos as receitas orçadas, mas graças a Deus e graças ao muito trabalho, nós estamos encerrando o ano com as contas totalmente em dia, totalmente equilibradas, e garantimos que todas as metas fiscais serão devidamente atendidas. Servidores com salários quitados, em dia, 13º. Opa, então tá bom, né? Pelo menos uma etapa já vencida, né? Vamos dizer assim, no que se refere a esse ano. Ano que vem já é um orçamento diferenciado, já planejado pela atual administração, né? Aí quais seriam as novidades aí para... De fato, o desafio, ele continua, é constante. Nós temos uma estrutura de despesas muito pesada. O nosso principal desafio é a despesa de pessoal, que ela carrega em si uma carga, um peso no conjunto das finanças muito significativo. Então, é um desafio que continua para o próximo ano e para os próximos anos. Então, é importante, ao tocar nesse assunto, trazer alguns números. Nós percebemos que essa questão ela impacta significativamente as finanças do município. Nos últimos anos, o crescimento da folha ele foi, em média, nos últimos 5 anos, em média 20% ao ano de crescimento. Só no último ano foi 24% de crescimento. Então, em decorrência aí, por exemplo, entre 2015 e 2016, quase 1.000 novos servidores foram contratados. E o plano de cargos, ele inclui outras vantagens que, ao longo dos anos, vai acentuando esse encargo e comprometendo muito a renda do município. Significa dizer que mesmo sem ter uma reposição salarial mensal, mas a folha aumenta em função dos benefícios, né? Só para ter uma ideia, em 2010, o índice de despesa de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal era 33%. E em 2016 nós já recebemos com um índice de 50,53%, muito próximo do limite de prudencial. Então, este ano nós conseguiremos sim fechar as contas, mas o índice de pessoal ele continua sendo um grande problema a ser administrado, a ser resolvido para os próximos anos, e com certeza vai impactar muito isso, porque é algo que não dá para resolver de uma hora para outra. Mas temos muito a comemorar. Por exemplo, a parte da receita, como eu disse, em gestão financeiras não há milagre, né? A gente sempre tem que trabalhar os dois lados da balança, a receita e a despesa. Então, no início do ano, a nossa meta era trabalhar para garantir que o orçamento de receita fosse de fato realizado, que acontecesse, garantir que a arrecadação atingisse o orçamento de receita. E já de despesa, o desafio era que, se possível, gastar menos do que foi orçado, até para poder cobrir a insuficiência orçamentária, basicamente em relação à despesa de pessoal. Graças a Deus nós conseguimos isso, e num cenário onde, especialmente no primeiro semestre, a economia estava mais em recessão, isso acaba impactando a arrecadação, e um cenário de queda de taxa de juros. Só para citar um exemplo, Elias, nós tivemos
uma queda de 11 milhões e meio até novembro só da receita financeira do BCPrev. Só de receita financeira, foi em função da queda do juro, houve uma diminuição em relação ao valor orçado de 11 milhões e meio, que tem que ser coberto por outras fontes, e foram cobertas. Então, foi um trabalho grande no sentido de buscar esse equilíbrio, atingindo a meta orçamentária de receita e, ao mesmo tempo, com medida de gestão muito contundente, diária, do lado da despesa. Foi criado o Comitê de Gestão Financeira e isso foi uma decisão de gestão muito importante para que pudesse, a cada despesa, a cada contratação, fosse devidamente analisada a necessidade, a coerência, a urgência da medida, tudo com o objetivo de garantirmos o equilíbrio das contas públicas e, graças a esse trabalho, chegamos ao final do ano com a garantia de que as contas estarão equilibradas. Legal. O orçamento de 2018 já foi aprovado? Sim, foi aprovado pela Câmara esta semana. Ontem, aliás, foi aprovado. Então, é um orçamento que sinaliza um incremento aí nas receitas e nas vamos chegar perto de 1 bilhão. 883 milhões é o orçamento e o desafio é constante, porque nós temos que garantir essa receita e, ao mesmo tempo, administrar diariamente as despesas. Então, mas há uma expectativa que no próximo exercício, de fato, o governo consiga realizar serviços, obras, investimentos que não foram realizados este ano. Mas foi um ano importante de preparação para que o projeto de governo seja efetivamente implementado. Uma pergunta que o pessoal sempre faz, quando se fala muito no limite prudencial, na folha de pagamento, esse valor de 53%, esse percentual 53%, ele é trabalhado em cima do orçamento ou em cima da arrecadação, da receita? Em cima da receita corrente líquida. Existe uma metodologia definida onde estabelece quais são as fontes dessa receita corrente líquida. Sobre essa receita que é feita a comparação do montante da despesa de pessoal. Então, é um montante expressivo, que consome aí atualmente mais de 50% da receita líquida, e que a gente precisa buscar a diminuição desse índice. Até porque, uma vez ultrapassado o limite prudencial, e nós já estamos no limite prudencial, é importante deixar isso claro, é importante, em decorrência de toda essa herança, de toda essa estrutura, nós provavelmente vamos fechar o exercício dentro do limite prudencial. E não é o limite máximo, mas não é o que a gente gostaria, não é a nossa meta. A nossa meta é diminuir esse índice e, portanto, temos que trabalhar muito aí na mudança dessa estrutura e, ao mesmo tempo, na alavancagem das receitas. Aí que é a pergunta também, né? Que sempre as pessoas têm essa preocupação, essa dúvida, né? Passou daquele limite que a lei, né, de responsabilidade admite, aí o município já fica impedido de fazer alguns financiamentos, alguns empréstimos, buscar recursos, né? E outra coisa que o pessoal sempre pergunta é assim, mas aí, por exemplo, no orçamento já tem uma previsão de que virão recursos de outras fontes para algumas atividades na cidade, que não sejam aqueles recursos que vêm de retorno de ICMS, de fundo de participação dos municípios, da receita própria, né, de IPTU, ITBI, as coisas mais, as taxas, quer dizer, quando nós estamos falando em limite providencial, a gente fala daquilo que vem da receita de arrecadação mesmo, né? Nada de investimento. Isso. Esse limite prudencial, na verdade, são 3 limites. O índice de despesa de pessoal, ele tem o limite de alerta, 48,6, tem o segundo limite, que é chamado limite prudencial, 51,3, e o limite máximo, que é 54%. Então, a situação atual é que nós estamos já acima do limite prudencial. Não estamos no limite máximo, esperamos não chegar lá, mas nós gostaríamos que estivéssemos aquém do prudencial. Mas, como eu já expliquei, devido a essa estrutura pesada da máquina, isso... E é importante dizer que o incremento na despesa de pessoal, este exercício,
ele foi muito inferior à média dos últimos anos, muito inferior. A média foi em torno de 20%, provavelmente ficaremos em torno de 9% o incremento. Veja que é um número bem acima da própria correção, da própria inflação, em função de todo esse crescimento. Então, a fonte é a comparação, são 3 índices, e uma vez atingido o limite prudencial, algumas vedações a lei já impõe, como, por exemplo, horas extras, criação de novos cargos, novas comissões. A lei já atribui algumas vedações, algumas limitações na gestão, com o objetivo de não aumentar ainda mais essa despesa de pessoal. E essa busca, claro, que passa pela reforma administrativa, que infelizmente não saiu nesse ano, mas deve sair no início do ano que vem. Sim, a gente tem informação que já está pronto o projeto, deve ser apresentado logo, e a gente tem uma expectativa que isso vai trazer uma maior eficiência na máquina administrativa. A reforma administrativa, pelo menos num primeiro momento, ela pode não trazer uma diminuição imediata nas despesas, mas ela vai fazer o que é principal, que é trazer maior eficiência na estrutura administrativa. Com uma estrutura mais eficiente, teremos sim condição de, no médio e longo prazo, buscarmos uma reversão dessa tendência crescente da despesa de pessoal. É isso que a gente precisa mudar. Essa tendência de a cada ano aumentar mais, a gente precisa inverter isso. Perfeito. Nós ouvimos aqui no programa o Wesley Galvão, que é secretário da Fazenda de Balneário Camboriú, né, falando sobre este ano de 2017, ano difícil, né? Aliás, a administração assumindo também nesse ano, com o orçamento da administração anterior. Eu faço sempre questão de dizer isso, porque é assim que funciona, né? Sempre a administração anterior acaba planejando o orçamento para a próxima administração e às vezes aquilo que aqueles planejaram não é o planejamento da atual. Então agora, esperar esse ano que vem para as coisas correrem efetivamente mais tranquilas, né? Tudo bem, Wesley, seja à vontade. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para destacar também a aprovação da Lei de Desburocratização, uma nova marco regulatório que trabalhamos durante este ano. Foi apresentado à Câmara, foi aprovada e esta semana foi publicado. É uma legislação que vai facilitar muito a vida do empresário, especialmente do pequeno, do médio empresário, trazendo mais agilidade ao empreendedor. Eu gostei uma frase que o prefeito Fabrício Oliveira falou, mais ou menos assim, não dá para tratar, por exemplo, o alvará de um posto de combustíveis, de abastecimento, de gasolina, como uma loja que... Né? Exatamente. Não dá para ter o mesmo tempo para se liberar o alvará. Exatamente. O empreendedor já é alguém que precisa ser muito respeitado e valorizado pela sua coragem, pelo seu investimento, e não dá para ficar meses esperando pelo alvará. O que a média nacional é de 83 dias, a média nacional, dependendo da situação, é muito maior. E então, na essência, qual que é a grande diferenciação? Nós classificamos as empresas em 3 grupos: empresas sem grau de risco, empresas com baixo risco, empresas com alto risco. Então, aquelas com baixo risco ou sem grau de risco, o alvará será concedido em até 5 dias úteis. Porque o que trava muito esse processo é a vistoria prévia. São diversas vistorias prévias que têm que ser feitas. Para esse contingente, a vistoria prévia será feita posterior. Então a prefeitura vai, uma vez identificado que aquele local pode ser realizado aquela atividade, ela já vai conceder a autorização para iniciar o seu negócio. E depois, dentro de 180 dias, a prefeitura faz a vistoria prévia. E esse contingente de empresa representa 80%, pelo menos, entre 80% e 90% do contingente de empresas. Então, é a grande maioria. E a outra parte, aí sim, aquelas empresas com alto risco, tipo posto de gasolina, tipo restaurante. Não se pode realmente abrir um restaurante sem, por exemplo, uma vistoria prévia da vigilância sanitária. Então essas precisarão passar pela vistoria prévia. Mas a grande maioria vai poder obter o seu alvará de maneira eletrônica, de maneira rápida, de maneira ágil, e nós estamos aqui justamente para isso, para facilitar e agilizar a vida do empreendedor.
Valeu, olha, um Feliz Natal para toda a equipe lá, um grande abraço. Muito obrigado pelo convite, estaremos sempre à disposição. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que Deus nos ajude no próximo ano. Valeu.